Olá! Começa agora mais um Planeta SPM em Quarentena. No programa de hoje nós vamos falar sobre o trabalho dos jornalistas que estão na linha de frente da pandemia do coronavírus. Neste episódio, a jornalista e comentarista da Rádio Bandeirantes de São Paulo, Bruna Barbosa, vai falar da readaptação da sua rotina do trabalho em casa e do impacto do corona na política do Brasil. Antes de começar nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa entrevistada. Bruna Barbosa tem 26 anos e é formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. A jornalista trabalha para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Por lá, já passou por cargos como editora, repórter e produtora de rádio, até o cargo que ocupa atualmente como apresentadora do programa diário chamado Rádio Livre. Desde 2017, o foco da carreira de Bruna na Bandeirantes é a cobertura da política paulista. Ao longo desses anos, Bruna já viajou para locais como Dubai e China para a cobertura da campanha de Dória, além de cobrir agendas de Haddad, Ciro e dos ex-governadores Alckmin e Márcio França. A jornalista conta para o Planeta em Quarentena como está sendo a adaptação de seu trabalho na rotina de home office, tendo que dividir as suas pautas entre a pandemia do coronavírus e o impacto desses acontecimentos na política brasileira. Olá, Bruna, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, meninas, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, a pandemia que estamos vivendo, por conta do novo coronavírus, impactou diretamente na vida das pessoas. Tudo precisou ser readaptado, até o mesmo a rotina do trabalho. Bruna, para você, como tem sido conciliar a recomendação de isolamento social com a cobertura de tudo que está acontecendo? Olha, nos últimos dias tem sido um pouco mais fácil, porque a gente adotou uma política de home office lá na redação. Então, isso vale para todos os repórteres do Grupo Bandeirantes de Comunicação, tá? Para a TV é um pouco mais difícil, porque ainda são necessárias as passagens, o repórter precisa estar na rua e há essa briga por imagem, né? Conseguir imagem num momento como esse só pela internet é muito difícil. Então, as equipes precisam estar nas ruas com os repórteres, com os cinegrafistas. Na rádio, felizmente, já é um outro cenário. Então, a gente consegue, sim, segurar as pontas em home office. É claro, é tudo completamente mais difícil, mais trabalhoso, a gente demora 2 horas a mais, um negócio que a gente faria muito mais rápido se estivesse na rua, se tivesse o contato ali com a fonte diária. Mas a gente tem conseguido lidar muito bem com isso em home office. Na TV, a escala é feita semanalmente, então há uma equipe de repórteres trabalhando numa semana, outra em folga e vai alternando. Na rádio, todos os repórteres em casa há 3 semanas já. Entendi. Diversos jornalistas estão enfrentando os riscos de contaminação em função de conseguir manter a informação em dia para a população em quarentena. Bruna, nesse cenário atual, quais medidas de segurança esses profissionais precisam adotar para se protegerem de um possível contato com o vírus? E de que maneira o seu local de trabalho está ajudando os funcionários nesse aspecto? Eu acho que a gente não pode nunca ir contra nenhuma recomendação das autoridades da saúde. No nosso caso, temos usado, a Band fez espumas de microfone para cada repórter, então cada um tem a sua espuma que só coloca no microfone depois de higienizado ou na hora de fazer uma passagem ou no rádio, que fica ali com a espuma fixa, cada um com a sua. Recebemos também alguns sachês de álcool, então são pequenininhos, aqueles de limpar a mão, então a gente pode levar para a rua, limpa a mão ali, higieniza, grava, enfim, e vai seguindo dessa forma. A máscara também a Band forneceu para a gente, olha, tem várias aqui, então são várias máscaras que vem no saquinho, a gente pega, usa, coloca e depois descarta quando chega na emissora. Quem fica interno na Band o tempo todo trabalhando também de máscara, isolamento social, alguma exposição da rede foi trocada também, então não importa se antes você sentava naquele computador, era todo mundo muito mais junto, então há 2 computadores de distância para cada um. A gente ampliou as baias e está todo mundo também um pouco mais distante na redação para tentar respeitar ao máximo essa questão do isolamento. E aí lavando a mão sempre, enfim, tocando da mesma maneira como as outras pessoas e trabalhando dessa forma. Que bom. Que bom que eles se sensibilizaram para ajudar, né?
Bom, mesmo com todos esses recursos, a máscara, o paninho que eles deram, a dificuldade de fazer apuração na rua, com certeza, foi uma questão do momento. E fazer a checagem dessas informações em casa, como que tem sido? Você acha que deixou a desejar em algum aspecto? Eu acho que não deixa a desejar, mas dificulta muito, principalmente para os repórteres mais experientes. A reportagem, ela é sempre muito mais eficaz ao longo dos anos, quando você tem mais fontes, quando você conversa mais com essa pessoa. E como é que a gente cria uma relação bacana com a nossa fonte? Conversando com o dia a dia, fazendo parte, a pessoa precisa confiar em você. E hoje, de casa, o que a gente tem? Celular, telefone, que de alguma forma ali, às vezes a pessoa não se sente tão confortável para dizer algo para você escrito, algo que seria em off. Então, precisa ter um cuidado muito maior com algumas fontes nessa questão, enfim, de abordar mesmo, de apurar, entender que muitas vezes a gente está só apurando alguma coisa, não necessariamente aquilo vai ser dado no ar daquela forma. Então, essa relação com essas fontes precisa ficar um pouco melhor. Entendi. Bom, nesse domingo, jornalistas foram agredidos por apoiadores de Bolsonaro em manifestação em frente ao Palácio do Planalto. Qual a importância do jornalismo no momento de crise mundial e extrema polarização de opiniões? E qual a sua visão sobre esses constantes ataques? Eu acho que a imprensa é livre, né? A gente vive num país democrático. Não adianta nunca, seja um presidente da República ou qualquer outra pessoa, tentar vir para cima, lutar contra isso. Nós somos maiores, eu acredito nisso. Então, o jornalismo se faz importante. O jornalismo não é porta-voz do governo. Nós somos porta-vozes da sociedade. Então, a gente precisa perguntar, a gente precisa questionar, saber o que é de interesse público. É fundamental que o jornalismo exista num momento como esse, num momento de pandemia, não para deixar as pessoas mais assustadas, para alertar as pessoas. São números. O que o jornalismo fala, recomendação de uso de máscaras, não é o jornalismo que pede para as pessoas usarem máscara. O jornalismo é o porta-voz das organizações de saúde que solicitam que as pessoas usem máscara. Não é o jornalismo que pede para você ficar em casa. É o jornalismo que, com muita apuração, com muito cuidado, vai atrás dessas pessoas para que elas fiquem em casa. Então, um episódio de domingo e muitos outros que aconteceram é lamentável. Ninguém vai calar a boca nunca, seja um repórter, seja qualquer outra pessoa. Acho que essa educação também tem que vir em primeiro lugar. E calar a boca do jornalismo é calar a boca da democracia. Isso não vai acontecer. Exato. Bom, muito desses ataques que acontecem à mídia brasileira aconteceram sob argumentos de que a comunicação, hoje em dia a imprensa, está sendo partidária e parcial. Você acha que a ascensão na narrativa jornalística é necessária quando é preciso tomar algum lado da história? Eu acho que é utopia a gente tratar o jornalismo como imparcial. Eu acho que ele não tem que necessariamente ser imparcial, ele tem que ser verdadeiro. A gente tem que sempre ter um compromisso com a verdade, ainda que seja só de um lado, que aquele lado esteja apurado, que aquele lado esteja falando a verdade. Sim. Temos percebido um conflito entre tentar equilibrar as medidas de isolamento social com um rombo menor na economia. Constantemente vemos o presidente Jair Bolsonaro discordando da intensidade das medidas dos representantes dos estados brasileiros. Para você, essa divergência de opinião gera algum efeito na eficácia da quarentena na população? Gera um problema enorme. E gera um problema para a imprensa também, né? Porque aí tem muita gente que fica, mas nem vocês sabem o que dizem. Aí entro de novo, não é o jornalismo que diz. Quem não sabe o que diz são as autoridades, cada uma fala uma coisa. Então isso fica complicado, torna o nosso trabalho mais difícil, torna o entendimento da população mais difícil. Não há como a gente ter uma medida eficaz, sendo que há governadores, São Paulo, Rio de Janeiro, decretando, pedindo por medidas um pouco mais firmes, pedindo para as pessoas ficarem em casa, e nesse mesmo dia, num pronunciamento em rede nacional, o presidente da República diz que não há nada disso. Não tem como 3 aviões por dia, porque é isso, gente, são mais ou menos 3 modelos de aviões por dia caindo no Brasil de gente morta. A gente já chegou nesse nível de 600 mortes diárias. E o presidente da República continua falando coisas como, e daí, nada eu posso fazer? Se tivesse tudo alinhado, como em outros países,
não diria que a gente já estaria fora dessa, porque pelo tempo não daria ainda, mas estaríamos muito, muito, muito melhores encaminhados. Bru, muito obrigada pela sua entrevista. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por trazer um pouquinho de conhecimento para os nossos telespectadores. Muito Obrigada, meninas. Espero ter ajudado vocês. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigada, Bru. Até.